Olá! Neste vídeo vais aprender a resolver equações do primeiro grau e vou-te ensinar tudo o que precisas de saber para ter sucesso. Como sabes, há vários tipos de equações que podem ser muito simples, podem ter parênteses, podem ter denominadores e podem também ter parênteses e denominadores. Na caixa de descrição vou-te deixar um ícone que podes ir diretamente para cada um destes casos. Vamos então começar. O que é uma equação do primeiro grau? Primeiro de tudo, temos que ter o sinal de igual para ser uma equação. Depois, temos dois membros, o primeiro membro do lado esquerdo e o segundo membro do lado direito. Mas resolver uma equação é descobrir o valor de x, o valor da incógnita. Como é que sabes que esta equação é do primeiro grau? Temos que observar que no expoente da variável x terá que ter um 1. Como no nosso caso uma potência de expoente 1 não aparece, significa que a equação é de grau 1. Se fosse de grau 2, teria que aparecer x ao quadrado, que não é o caso. Vamos agora resolver a primeira equação, muito simples, x mais 2 igual a 6. Bastaria-nos pensar qual será o número que adicionado com 2 dá 6. X é igual a 4, 4 mais 2 dá 6. Mas o propósito do vídeo é ensinar os procedimentos. Assim, quando temos x mais 2 igual a 6, o objetivo é isolar o x no primeiro membro. Por isso, o mais 2 tem que passar para o segundo membro. Como é que fazemos isso? Podemos escrever, nesta primeira fase, vamos subtrair 2 ao primeiro membro, porque assim sei que anulava 2 com menos 2, depois são simétricos. E então, se adicionei no primeiro membro, também tenho que adicionar no segundo o menos 2. Ficando, então, x igual a 6 menos 2, visto o 2 menos 2 simplificar. Na prática, passaremos logo diretamente para esta equação. Ou seja, passaríamos diretamente o 2 para o segundo membro e sempre que troca de membro vai trocar o sinal do meu termo. Por isso, se dá mais 2, vai passar para o outro membro com menos 2. Então, o resultado final desta equação, como já tínhamos observado, é x igual a 4. Deves sempre no fim colocar a solução, que neste caso é 4. Para resolver a equação que está aqui no segundo caso, também ela é simples, mas nem sempre é tão direto perceber qual é o número que multiplicado por 2 adicionado de 5 dá 15. Não será muito difícil perceber que é o 5. Mas como é que se faz os procedimentos de maneira a torná-la mais fácil? Então nós temos que tirar o 5, já como fizemos na outra equação, passá-lo para o segundo membro, por isso subtrai-se 5 no segundo membro, teríamos que subtrair no primeiro e no segundo, por isso já passamos diretamente para o segundo membro, menos 5. Fica então, aqui vamos pôr o equivalente, que devemos começar a colocar sempre, e vai ficar então 2x igual a 10. Agora temos que isolar o x no primeiro membro, mas temos que fazer desaparecer este 2 que está a multiplicar. Terei que dividir ambos os membros por 2, que normalmente faz-se diretamente passando o 2 para o denominador do termo que está no segundo membro, neste caso o 10. Então fica x igual a 10 meios e x igual a 10 meios é x igual a 5. Mais uma vez, a solução 5. Resolução desta equação, terceiro caso. Temos termos em x no primeiro e no segundo membro. Por isso, a primeira coisa que devemos sempre fazer é passar os termos em x para o primeiro membro e os termos sem x, ou seja, independentes, para o segundo membro. Assim, fica o 2x que já está no primeiro membro mantém-se. O x que está no segundo membro tem que passar para o primeiro membro, por isso teríamos que subtrair x em ambos os membros e fica então menos x, troca o sinal sempre que troca de membro. Vamos manter então aqui o igual. Quem é que já está no segundo membro? O menos 4 já está no segundo membro, por isso vamos mantê-lo, mas o 5 tem que passar para o segundo membro e então vamos passá-lo trocando o sinal. Vamos efetuar os cálculos. 2x menos 1x dá x e menos 4 menos 5 dá menos 9. Qual é a solução desta equação? É menos 9. Quarto caso, vamos agora resolver uma equação com denominadores. Este tipo de equação, a primeira coisa que temos que fazer é pôr todos os termos com o mesmo denominador. E por isso devemos sempre fazer o mínimo múltiplo comum
dos números que estão no denominador. Por isso, temos um 3 e um 5 no denominador. Ora, o 3 e o 5 são primos entre si, logo o mínimo múltiplo comum é o produto deles. Por isso, 5 vezes 3 dá 15. Assim, para conseguirmos resolver a equação, vamos ter que multiplicar este denominador por 5. O 4 está sobre o 1, por isso vamos ter que multiplicar por 15. O x também está sobre 1, também vamos ter que multiplicar por 15. E o 5 vamos ter que multiplicar por 3. Vamos fazer os cálculos. 5 vezes 2 dá 10. X sobre, então, 5 vezes 3, 15. Menos 4 vezes 15 dá 60 sobre 15. Aqui temos 15x sobre 15. E, por fim, 3 sobre 15. O que é que nós reparamos? Que já estão todos os termos com o mesmo denominador e, por isso, podemos tirar os denominadores. Chama-se, então, desembaraçar de denominadores. Ficamos, então, com 10x menos 60 igual a 15x mais 3. E agora é um processo semelhante ao anterior, ou seja, temos que passar os termos em x para o primeiro membro e os termos independentes para o segundo. Então, o 10x já está no primeiro membro, mantemos. O 15x tem que passar para o primeiro membro. Vamos, então, trocar o sinal e vai ficar menos 15x. Vamos manter o igual. O 3 já está no segundo membro, deixamos ficar. E o menos 60 tem que passar para o segundo membro, trocando o sinal. E efetuarmos os cálculos. Então, 10x menos o 15x dá menos 5x. E o 60 mais o 3 dá 63. Observamos aqui que a equação obtida não vai ser simplificável, mas é assim mesmo. Na matemática, nem todos os números dão números inteiros ou naturais, como a gente gosta. Então, vamos dividir, como temos aqui menos 5x, dividíamos tudo por menos 5, ou seja, passamos diretamente o menos 5 para o denominador do termo que está no segundo membro. Como nunca se deixa um sinal de menos no denominador, efetuar a regra dos sinais, mais por menos dá menos, ou seja, fica menos 63 quintos. A solução é menos 63 quintos. Vamos agora resolver uma equação com parênteses. Primeiro, deves observar como é que estão os parênteses. Neste caso, temos 2x, abre parênteses, imediatamente significa que temos aqui um vezes. E aqui, no segundo membro, também temos um vezes. Então, propriedade distributiva, vamos ter que multiplicar 2x por 2x e o 2x por menos 3. E então, o primeiro passo, desembaraçar de parênteses. Ora, 2 vezes 2 dá 4. X vezes x dá x ao quadrado. Ora, aparentemente, parece-nos que vamos obter uma equação de segundo grau, mas vamos ver que, com a resolução, vai ficar uma equação de primeiro grau. Ora, 2x vezes menos 3, vamos fazer a regra dos sinais direta, mais por menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6x, igual, vamos multiplicar aqui o 4 pelo x, fica 4x. Agora, o 4x pelo x dá 4x ao quadrado, mais 10. Se reparares, ficamos com 4x² nos dois membros, que significa que vamos simplificar, mas vou mostrar. Então, vamos passar os termos em x para o primeiro membro. Estes dois termos já têm em x, ficam no primeiro membro. Vamos passar o 4x, fica menos 4x. Vamos passar o 4x² ao primeiro membro, que também vai ficar menos 4x². E sobrou apenas o 10, o termo independente no segundo membro. Podemos simplificar porque são simétricos. Já poderíamos ter simplificado na equação anterior. Fica então menos 10x igual a 10, ou seja, vamos ter então que passar o menos 10 para o denominador e, fazendo logo a regra dos sinais, vamos obter 10 sobre 10, mais por menos dá menos. Ou seja, dá-nos x igual a menos 1. A solução é menos 1. Vamos agora ao último caso e vamos observar com atenção. Vemos, temos aqui um sinal de menos antes no parênteses, temos menos 2 antes também do parênteses, mas como não tem aqui nenhum sinal entre o número e o parênteses, significa que é vezes. Por isso, primeira coisa, já sabes, tirar ou desembaraçar de parênteses. Vamos então pôr aqui um equivalente e fica 1/3. Sinal de menos antes no parênteses troca os sinais dentro de parênteses e por isso fica menos x mais 6 igual, e agora vamos fazer a distributiva, por isso fica menos 2x
E agora, menos 2 vezes menos 1/6, menos por menos vai dar mais. E depois 2 vezes 1 só multiplica pelo numerador, pelo de cima, 2/6. Temos duas maneiras agora de resolver a equação e observarmos com atenção. Repara que nós temos aqui neste primeiro membro 1/3 e neste segundo membro temos 2/6. O 2/6 é igualzinho a 1/3, vamos fazer aqui ao lado. 2/6, se dividirmos por 2, fica 1/3. Ou seja, eles são iguais que poderias logo cortar. Ou seja, simplificar num membro e no outro. Porque são iguais em membros diferentes. Ou seja, são simétricos. Ficamos então com menos x mais 6 igual a menos 2x. Observando agora com atenção, por isso temos um termo em x no segundo membro, vamos passá-lo para o primeiro membro, trocando o sinal. E o 6 que está no primeiro membro tem que passar para o segundo, trocando o sinal, fica menos 6. Cálculos efetuados, menos x mais 2x dá x, igual a menos 6, onde a solução vai ser menos 6. Em todos estes exercícios, sempre que foi preciso fazer a solução, não tínhamos um conjunto pré-definido e por isso decidi que todas as soluções eram possíveis. Para resolveres este sexto caso pelo outro processo, em que quando não se está atento e não se simplifica o 1/3 com estes 2/6, como vimos há um bocado, vai fazer o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6. Por isso, o 6 é múltiplo de 3, por isso o mínimo comum é o 6. Aqui vamos multiplicar por 2. O x está sobre 1, vamos multiplicar por 6. O 6 está sobre 1, vamos multiplicar por 6. Menos 2x está sobre 1, vamos multiplicar por 6. E o 6 já é 6. Vamos, neste caso, fazer já diretamente sem os denominadores. Por isso, já sabemos que vão estar todos 6, por isso podemos retirar. Então, 2 vezes o numerador dá 2 vezes 1 dá 2. 6 vezes o x dá 6x. O 6 vezes 6 dá 36. O 6 vezes 2 dá 12, menos 12x, mais 2. Passamos, então, agora os termos em x para o primeiro membro. Por isso, já está no primeiro membro e o menos 12x, terá que passar para o primeiro membro. Fica, então, menos 6x mais 12x. Segundo membro, vamos ter então os termos independentes. O 2 já cá está. O 2 mais o 36, que é 38, vamos passar para o segundo membro, trocando então o sinal. Por isso, sabemos que dá 38 no primeiro membro, no segundo membro será menos 38. Ora, menos 6x mais 12x dá 6x e 2 menos 38 dá menos 36. Temos que x vai ser igual a menos 36 sobre 6. Ora, 36 a dividir por 6 dá 6, onde se tira então que x é igual a menos 6, como já tínhamos obtido no processo anterior. Resumindo, por isso, para resolveres uma equação do primeiro grau, a primeira coisa a fazer é desembaraçar de parênteses. Segunda, desembaraçar denominadores. Claro, calculando o mínimo comum, ter cuidado de passar os termos em x todos para o primeiro membro, os termos independentes, ou seja, que não tenham o x para o segundo membro, depois efetuas os cálculos, temos que isolar o x até ao fim e, por fim, escrever o conjunto de solução. Desejo que tenhas muito sucesso e muito bom trabalho.